Fala galera, meu nome é Ecos, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui a minha build de MTK, com os meus atributos, os meus itens e quais patches eu tenho usado. Essa build que eu vou rodar hoje eu vou rodar para Bio 4, vou mostrar a gameplay da MTK em Bio 4 e também vou trazer para vocês aqui como é que está configurado o meu Fortools e todos os meus stuffs. Como você pode ver aqui, eu estou usando o Fortools no modo de compatibilidade. Não recomendo que use esse segundo modo de Speed Boost. Eu sinceramente não sei qual é a diferença, mas eu sei que se você usar Speed Boost, isso vai bugar o seu spam do chute tornado. Então eu recomendo não utilizar ele, utilize o modo de compatibilidade. Com relação ao MS que você pode colocar aqui, você pode colocar qualquer valor. Sinceramente eu não vi grandes diferenças entre valores até 20 ms. Então não vai mudar muita coisa do resultado. E de resto aqui, vocês podem ver aqui, eu só tenho duas skills na minha barra aqui para o macro, o Fortools. Primeiro é o chute aéreo, para facilitar na hora de eu ir correndo, eu já chutar o mob sem ter que clicar, porque às vezes eu clicava e acabava perdendo tempo com isso. Aí eu deixei ele no macro. E o segundo, como eu já disse, é o chute tornado. Nas skills eu deixo o calor e todas as três proteções, para facilitar também. A única que eu não deixo é o milagre, para que caso eu morra, se eu renascer com a Siegfried, eu não vou voltar usando milagre, porque isso pode me travar. Dos stuffs, eu botei todos os meus stuffs no banquete, pelo menos todos que dá para colocar eu coloquei aqui. E aí eu atribuí uma única tecla no Fortools. Assim eu economizo bastante espaço na minha barra de atalhos e eu libero espaço para outras coisas. Como vocês podem ver, eu também faço switch de... São 4 escudos diferentes e vários vestidos. Eu tenho 2 glaciais e 2 infernais e um de cada do resto. Em relação aqui os debuffs, eu tinha deixado configurado, até tenho que remover essa configuração, tinha até me esquecido disso. Eu tinha deixado configurado aqui para Panaceia e para Elvira, mas agora eu desisti disso, tava bugando demais também, eu tava tendo muita dificuldade com isso. E eu tô ativando, caso seja necessário, eu ativo o doce de Elvira na mão mesmo. De Auto Switch, que nesse Fortools eu tô usando, ele é uma versão especial para esse servidor do Tails. E aqui no Auto Switch eu deixei configurado só a Vraja e no caso eu uso a Aura da Mente Corrompida e nada mais. Em relação ao nariz do dissimulado para usar grito de guerra, eu abandonei esse item e estou usando agora permanentemente o dogão. Eu uso o dogão porque eu jogo com 90 de sorte, como vocês podem ver, e aí eu ganho também o efeito da lâmina de aura, que ajuda um pouquinho no DPS. Não é tanta coisa, mas ajuda um pouco. E como eu compro a caixa lá da pedra de selamento, eu compro pela caixinha da Noite Feliz, eu acabo ganhando o dogão de bônus, de brinde. Eu não vou vender, não tenho pretensão de vender, então eu uso. E é isso. E se vocês quiserem usar, vocês podem usar também, mas caso queiram economizar de stuff, vocês podem simplesmente usar o nariz do dissimulado. Nesse Fortools aqui é fácil de configurar, funciona muito bem. Ele vai sempre automaticamente fazer todos os switches aqui do nariz e da Vraja para você. Você só vai precisar configurar 3 casas para isso e não é nada complexo, nada absurdo, é fácil de fazer. E eu recomendo, isso realmente tira aquela necessidade de você estar sempre observando se você está com esses buffs ligados ou não. De poção, no caso, como minha versão de build do MTK é uma versão mais ofensiva, eu tento botar sempre com 50% de vida. Eu não vou botar menos que isso porque eu preciso estar com pelo menos acima da metade da minha vida para não morrer com um único hit. E às vezes eu ainda assim morro com um único hit, acontece. É raro, mas acontece. Vai acontecer geralmente quando você tomar um ataque elemental, por enquanto não tem muito o que fazer sobre isso. Não no caso da minha build. Vocês podem optar por jogar com a build de vitalidade. A minha build aqui é uma build de sorte. Vocês podem jogar com a build de vitalidade. Elas não têm um desempenho tão diferente assim. Em relação ao dano, é claro que a build de sorte vai dar um pouco mais de dano, mas em relação a ser tanque, a de vitalidade vai tancar um pouco mais. Então fica ao critério de vocês, o gosto de vocês. O que eu tenho aqui de build, vocês não precisam reproduzir 100% igual. Muito do que eu tenho aqui pode ser simplesmente descartado ou alterado por coisas que sejam mais acessíveis. Eles não precisam ir por esse caminho. Isso aqui é o end do end, é o full do full.
duo, eu tentei pegar o máximo de DPS possível, visando tancar um pouco. Para começar aqui eu tenho Alma da Serpe, com carta Sonata e Adágio, Diadema do Paraíso, com Alma Doran, carta Requiem de Marfim. Os switches eu já falei, estou usando Vraja e Aura da Mente Corrompida. Eu tenho um Pergaminho do Corpo, para caso seja necessário que eu recupere um pouco de mana, para reduzir meu gasto com poções de mana. Ajuda também caso eu queira recuperar um pouco de vida. Aqui para rodar bio, eu estou usando Vestido do Capital, padrão, com carta Avatar de Freya. Minha enciclopédia tem uma Drake selada e uma Cavaleiro do Abismo. Eu recomendo que vocês usem essas duas cartas. Eu já testei usando 2 Cavaleiros do Abismo, também já fiz alguns cálculos. Se você usar 2 Cavaleiros do Abismo, o seu dano vai ser menor. Se você usar 2 Drake seladas, o seu dano também vai ser menor. O maior DPS possível você vai ganhar se você usar uma Drake e uma Cavaleiro do Abismo. Escudo, Fotia, 4% de grande, não é muito relevante para bio, mas eu vou andar colado nesse escudo porque eu tenho uma GTB. E andando em bio com esse escudo com uma GTB, se você andar em bio colado com a GTB em 95 de neutro, no caso aqui eu tenho 94 de neutro, não chego a fechar 95, eu acredito que, como eu tô com o vestido capital, eu vou fechar 95, mas em Chefene eu jogo com 94 de neutro, eu perco um ponto de neutro só, não muda muita coisa. Enfim, se você tiver 95 de neutro, você consegue rodar muito bem em bio, sem tomar muito dano e sem acabar sendo punido por isso. E andando junto com a GTB, você anula qualquer penalidade por andar em bio 4. Você vai andar em bio 4 com muita facilidade. Vai parecer um passeio no parque. Na capa heróica, tá mais 10, eslotada, a carta Cabra Macho, linha de 5 de neutro, o Bildo Randel. Uma capa padrão, eu sei que é um item caro, mas é uma capa padrão para essas builds que tentam ser um pouco mais tanque. No caso, as classes físicas que são melee, né? Porque as classes físicas à distância não precisam disso, obviamente. Aqui eu tenho uma bota temporais de sorte, como eu falei, a minha versão de build é uma versão de sorte, então eu uso temporais de sorte. Eu estou extremamente saturado em taxa de modificador de crítico aqui, deixa eu ver aqui, botar para vocês verem. Mas ainda assim eu escolhi usar essa bota. Eu tenho 103% de dano crítico, mas eu ainda preferi usar ela, estou usando e é isso. Poderia usar outras coisas no lugar, não precisava necessariamente usar ela, você pode usar uma temporada de força e o seu dano vai ficar muito similar ao meu, não vai ter uma mudança muito significativa. É claro que vai mudar, você não vai alcançar o mesmo DPS, mas você pode fazer. Eu planejo fazer um guia no futuro por escrito e lançar lá no Discord com uma progressão de build para classe, mas não vou falar sobre isso hoje não, só estou dizendo que eu vou fazer no futuro, então não precisem se preocupar, isso ainda vai sair. Aqui eu estou usando runa Citrina do Flamel, acredito que é a melhor runa para MTK. Esses 5 de força aqui nessa build principalmente ajudam demais, mudam drasticamente o seu dano. Lembrando que o impacto sísmico ele escala com força, então você ter força na sua build, você tem bastante força, bastante do atributo, ajuda muito a aumentar o seu DPS final. Aqui eu tenho um anel de Júpiter com linha de 5 de resistência a todos os elementos, eu uso uma runa de Mimir nele, carta Kive Assombrado. E aqui uma Máscara Oni também com 5% de resistência a todos os elementos, mais 22 de ataque e runa Freya. Eu uso esse combo de Freya e Mimir, que é o combo que você consegue também o maior DPS possível. No caso você poderia, principalmente para rodar Bio 4, você poderia usar a runa de Thor, porque ela vai reduzir um pouco do dano que você vai receber dos monstros de lá. Os mobs de lá não são mobs do tipo chefe, eles são monstros normais. Então esse 15% de resistência pode te ajudar muito caso esteja te faltando alguma outra resistência em algum outro lugar. Assim, caso você não tenha o vestido capital, ele também te dá resistência ao humanoide. Caso você não feche os 95 de neutro, ou caso você não tenha GTB, ele vai te ajudar bastante. Eu não recomendo jogar Bio 4 sem GTB. Se você tomar Dispel, o seu personagem vai ser desligado. Isso é muito ruim, é muito difícil de jogar. Para rodar de MTK, a GTB, para mim, pelo menos da minha perspectiva, é quase obrigatória. Muitos vão discordar, muitas pessoas vão dizer que dá para jogar sim, mas eu não acredito nisso. Eu não consegui jogar direito sem a GTB. Aqui eu também estou usando o mocassim do Ademir, né, esse último item de evento, que dá mais 10 todos os atributos, ajuda bastante. Anel de Requember, anel do Mercador, só por que não, né? Por que não usar? E botas de Atlas. Eu uso a runa do Olhar Velado, na minha aura ali de
visual, porque também é muito difícil jogar com essa classe sem a runa de olhar velado. Agora eu vou lá entrar em bio, pra vocês verem como é que o personagem roda. Deixa eu pegar uma chave aqui, tô sem chave. Ah, sim, eu já ia me esquecendo, os meus pets são Edgar, Lord Seirin, Mestre Ferreiro, Venomorfo Perfeito. Eu também tenho, que às vezes eu uso, não é sempre, é só em algumas situações muito específicas. Eu tenho aqui um Satamo Rock que está com a lealdade alta, que eu não vou usar hoje. E o que eu vou usar hoje, que eu já estava esquecendo, que é muito importante, Desordeira Gertie. A minha build, inicialmente eu visava abusar o máximo possível do efeito da Desordeira Gertie, que é um efeito que habilita ataque surpresa nível 10. Habilita não, né? Autocast de ataque surpresa nível 5, desculpa, 10% de chance de ataque surpresa nível 5. E principalmente para bio, isso é muito bom. Te ajuda a ter um clear maior. Você vai cleanar bio bem mais rápido. Os mobs vão morrer muito mais rápido. Eu tô um pouco lagado, infelizmente. Mas eu vou continuar gravando, porque a minha internet às vezes não colabora. Mas eu vou tentar. Geralmente eu rodo sem nenhum elemento para facilitar matar os músicos. Eu só troco para fantasma ou às vezes para sagrado, porque fica mais perto de onde eu costumo deixar minha mão no teclado. É só por praticidade, por nenhum motivo específico. Mas o ideal é você rodar neutro. Como vocês podem ver aqui, por eu estar rodando com a GTB, a Célia não é um problema, ela praticamente ignora a existência dela. O foco principal aqui em bio é eliminar o Paladino, o Randel, porque o Randel ele vai ativar reflexo, você tem que matar ele antes disso acontecer. E se você matar ele antes dele ativar reflexo, o resto dificilmente vai te matar. O resto não vai conseguir tirar toda a sua vida de uma vez só. Ou seja, que basicamente jogando com essa build aqui, com esse personagem, você vai estar jogando contra você mesmo. Se você se distrair ou fizer alguma besteira, possivelmente você vai morrer com o Reflect do Randel. Força do hábito trocar pro Lord C. Eu tava jogando Chefene mais cedo. Mas aqui eu só ando com a Dirt mesmo. Aqui o Lord C não tem uma efetividade tão boa. É claro, é forte também. Mas o dano em área do ataque surpresa ajuda muito mais. Som é travado. Eu não consegui desativar, tá tentando desativar o elemento, mas enfim.
os dois efeitos de pet que eu gosto de ativar, que eu vejo que mais influencia no seu DPS, que você mais precisa para rodar bem aqui, é o Edgar e o Mestre Ferreira. O Venomorph eu só ativo só porque bem, é bom ter um pouco mais de velocidade de movimento, aí eu tô lagando de novo. É bom ter um pouco mais de velocidade de movimento, mas também não é algo. Caramba, não é algo necessário. Caramba! Você pode jogar muito bem aqui sem o Venomorph. Mas sem o Edgar e sem o Howard eu acho muito difícil. Você pode jogar também sem a Gert. Embora eu goste muito de usar a Gert e tenha bons resultados com ela, não é necessária para você rodar bem. Necessário mesmo só os 95 de neutro e a GTB. Me desculpem aí pela internet estar travando, que eu tô no trabalho, eu tô em casa. Não vou voltar para casa até junho, então é o que eu tenho para hoje, é o que está acessível e às vezes fica assim. Infelizmente eu não tenho muitos dias disponíveis para gravar isso, então vai ter que ficar assim mesmo. Infelizmente. Completei a quest. Queria até encontrar um MVP de bio, talvez não assim porque lagado talvez acabasse morrendo. Mas pra vocês verem que dá pra matar os MVPs, dá pra matar os campeões furiosos. Não é muito fácil matar um furioso, às vezes você acaba morrendo com um primor, não tem muito o que fazer. Ele é um pouco mais difícil do que os mobs comuns e até do que o MVP, por incrível que pareça. Eu tenho mais facilidade pra matar MVP do que o furioso, mas dá pra matar, isso que importa. Caramba. Eu vou dar uma parada aqui porque essas travadas é muito insuportável jogar assim. Enfim, vou parar nessa tela mesmo, porque já que o jogo me deslogou. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, vocês podem deixar um comentário. Eu não tenho nenhuma pretensão de monetizar nenhum vídeo nesse canal. Meu objetivo aqui não é ganhar dinheiro nenhum, só estou compartilhando com vocês a minha build, um personagem que eu gosto muito de jogar, uma classe que eu gosto muito de jogar, e estou fazendo isso meramente por diversão. E é só isso. E espero que vocês gostem, e se tiverem realmente alguma dúvida, deixem aí. Futuramente eu vou gravar mais vídeos de gameplay com esse personagem, com essa classe. Talvez eu grave um vídeo rodando em Bio 5, mas eu ainda não sei quando eu vou fazer isso, porque eu não testei ainda rodar em Bio 5 sozinho, mas tá nos meus projetos. A minha build talvez mude um pouco no futuro, eu ainda estou pensando no que eu vou fazer, tem algumas mudanças que eu gostaria de fazer, eu gostaria de usar a carta Sidona Trentin, mas é difícil de encaixar lá na build. Mas eu ainda vou tentar fazer isso. Vai depender também de como vão chegar os itens divinos. Dependendo de como eles chegarem, eu vou fazer várias modificações na build. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado mesmo e até a próxima.